Boa tarde, pessoal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira. Eu falo sobre o terceiro setor, mas, na verdade, eu ensino pessoas a captarem recursos nos seus projetos sociais. Então, vamos começar mais um episódio do Mais D Social. E agora nós vamos falar sobre como... Vamos com o tema, né? Vamos falar logo do tema, que é: será que eu consigo ter o SEBAS para o meu projeto? Então, muitas pessoas perguntam da questão do SEBAS, se dá ou não dá para tirar no projeto. E antes de eu começar aqui a falar se dá, se não dá, quais são os critérios, quais são as documentações, a gente vai pensar em primeiro momento o que é o SEBAS, tá, gente? SEBAS é um certificado que é dado pelo governo federal, ok? Que é o certificado Beneficente de Assistência Social. SEBA é Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Falei certinho agora. E esse certificado, como eu disse, ele é concedido pelo governo federal, e ele tem 3 instâncias aí, que é 3 linhas, que é a saúde, Nossa, hoje tá... A saúde, a educação e a assistência social. Então, para você tirar o título, né, você... Ih, gente, tá vendo? As coisas dão errado logo assim, de repente eu já começo a falar tudo errado também, caramba. Para você tirar o certificado, né, do SEBAS, para você ter essa certificação na sua instituição, você tem que saber quais são os critérios e você tem que estar em uma dessas 3 linhas de atuação: saúde, assistência social ou educação. E claro, não somente estar nessas linhas, mas tem que ter os critérios para tirar essa certificação, ok? E também, gente, não é simplesmente, é o governo federal que dá a certificação, mas é só isso? Não é só isso, gente. Como eu disse, tem as 3 linhas de atuação, e nessas 3 linhas a gente tem que pedir para os determinados ministérios, que é o quê? Quem toma conta, quem vai dar dar o aval, dizendo que a gente está certinho, vai ser, não em primeiro lugar, né? Mas a questão de quem vai dar o aval da educação, o Ministério da Educação. Quem vai dar o aval dizendo que teu projeto é um bom projeto, que está bem qualificado, está certinho com os critérios em relação à saúde, é o Ministério da Saúde. E também, quem vai dar essa questão de, tá certinho, tá conforme os critérios da assistência social, é o Ministério da Cidadania, ok? Só para a gente ter uma noção. Então, toda vez que a gente for pensar, eu tô com uma dúvida, eu tenho que tirar o SEBAS, o que eu vou fazer? A gente tem que pensar no qual é a linha de atuação. Eu tenho que saber se é a educação, se é assistência ou se é saúde. Outra coisa muito importante que as pessoas normalmente perguntam sobre isso é: Débora, ou não somente para mim, tá, gente? É uma dúvida geral. Em relação a que tem 3 linhas de atuação, eu vou ter que ter 3 SEBAS? Na verdade, gente, o SEBAS é um só, que é o SEBAS. Só que ele tem essas 3 linhas de atuação, ok? Então, a questão é, você não vai ter 3 certificados, um de saúde, um de assistência, um de educação. Você não vai ter. Você vai ter um só. E por que você vai ter só um? Porque a sua instituição ela tem que ter a predominância em uma dessas áreas de atuação. Ou, como assim a predominância, Débora? Você tem que ter, em primeiro ponto, a parte econômica, tá? Financeira do projeto. Você tem que ter o gasto maior em determinada linha de atuação. Exemplo que eu posso dar para vocês. O projeto, tá? Meu projeto aqui trabalha com a questão de educação. Ele é um projeto de assistência, mas a gente trabalha na educação. Só que a gente tem a questão de dar a cesta básica, de ter o atendimento com a psicóloga, de ter o atendimento com a assistente social, mas o contexto em si todo dele é a questão do pré-vestibular, a questão que a gente tem uma creche dentro da instituição, que é mais na creche de 1ª a 4ª série, tem a criançada, né? Ele vai dos 2 anos até vamos botar, ensino infantil, ok? E ensino fundamental 1, que aí vai até quinto ano, tá? Vai até o 5º ano. E a gente vai e faz para a galerinha que tem ali querendo passar no pré-vestibular. Então, a gente atende todo mundo de segunda a sexta, manhã e tarde, o pessoal que está de 2 anos, assim, até os 11, 12 anos, que é o pessoal da creche, da pré-escola e do ensino fundamental 1. E depois, de noite, a gente também tem a questão do pré-vestibular comunitário. E aí vem, como que eu gasto mais dentro da instituição? É um dos critérios. Qual é o meu gasto? Vai ser na questão da assistente social e da psicóloga, que tem a ver, sim, com a parte da assistência. Também tem a ver a questão também na parte da assistência da alimentação, de entregar cesta básica, esse tipo de coisa. Ou eu vou predominar na área da educação,
E aí vem a questão, vou predominar na área de educação, porque eu tenho praticamente uma escola na instituição. É uma escola. A gente ensina português, matemática, geografia, história para as crianças, então a gente praticamente tem uma escola. E aí a questão é, a gente trabalha com educação básica dentro do projeto. Então a gente tem que entrar em contato com o Ministério da Educação. Tá? É só para vocês entenderem. Deixa eu dar boa tarde aqui para vocês. Abílio, boa tarde. Aqui ele falou preponderância. Sim, Rogério. É porque a gente dá lá aqui foco mais na área de atuação, no contexto que você predomina, né? E aqui eu tenho o Natan, boa tarde, Natan, Vinícius, Jefferson, o Márcio. Então, assim, a gente tem que ter essa questão. Além da gente também ver a questão do nosso CNPJ. O nosso CNPJ também tem que estar dizendo ali qual é a área de atuação da instituição. Porque, como a gente sabe, a gente tem o primeiro e segundo ali naquela questão do que a instituição faz em si, dentro do CNPJ. Então, a primeira área também tem que estar especificando qual é a área de atuação do projeto. Outro ponto que a gente também tem nessa questão, além de ter a questão contábil, a gente tem a questão do CNPJ, e o terceiro ponto, a gente tem a questão dos nossos atos constitutivos, que é o nosso estatuto social. Então, dentro desses documentos, ele vai dizer para você qual é a linha de atuação da sua instituição, qual vai predominar mais. Claro que, normalmente, quando a gente vê estatuto, a gente bota lá, eu posso atender saúde, posso atender assistência, posso atender cultura, o cara bota tudo e mais um pouco. Eu não estou dizendo que não possa acontecer isso, tá, gente? Mas a questão é que acaba no projeto tendo uma área de atuação mais presente, ok? Então, o primeiro ponto é esse ponto aí. E aí, normalmente a pessoa fica, cara, eu nem sei como a gente faz isso. E como eu disse, a gente vai ver o estatuto, vai ver o CNPJ e vai ver a parte contábil da instituição. E aquela questão a parte contábil vem em relação ao nosso contador. O nosso contador que ele vai dar aquela olhada, vai saber, a gente vai explicar, vai falar como é que é. E aquele outro ponto é a questão realmente dos nossos gastos. Por isso que eu gosto de falar para as pessoas que hoje, quando a gente pensar em, mas o meu projeto trabalha com a questão da educação, mas a gente não tem gasto nenhum. O nosso maior gasto é a entrega de benefícios. Gente, entrega de benefícios não é trabalho de assistência social. É só para vocês começarem com esse ponto. A gente tem que esquecer essa questão de que eu entrego cesta básica, eu entrego leite, isso é assistência social. Isso não é assistência social, gente. Isso é benefício. O trabalho da assistência social, realmente, gente, é sério essa questão. É a gente fazer a questão do atendimento. Qual o tipo de atendimento? O meu projeto tem atendimento com as famílias, a gente faz palestras, a gente tem a roda de conversa, a gente tem... Isso não é um atendimento. A gente não pode achar que atendimento que o projeto é um projeto de assistência social só porque é da cesta básica. O projeto da cesta básica, o projeto da leite, o projeto da material de limpeza. Isso não é um trabalho de assistência social, gente. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a questão quando a gente vai tirar o C+. Muitos projetos não conseguem tirar C+, por causa disso. As pessoas botam, eu entreguei cesta básica, a gente fez uma roda de conversa todo mês, ou de 15 em 15 dias tem uma roda de conversa, a gente entrega os benefícios, mas não tem uma constância, gente. A pessoa não tem um trabalho contínuo. É uma coisa de 2 vezes no mês. Gente, 2 vezes no mês, mais uma vez, a gente não consegue interagir, a gente não consegue trabalhar com as pessoas, é um pouquinho complicado nessa questão da gente falar de assistência. É aquela coisa de, exemplo, psicólogo. Se eu tenho um psicólogo e a pessoa tem um problema pessoal, a pessoa está passando por uma necessidade dentro da sua casa que tem a ver com a questão psicológica, aí eu falo assim, olha, você pode vir no psicólogo uma vez no mês. Segunda-feira, tá? Hoje, dia 1º, e também na terça-feira, no dia 30. Cara, a pessoa fica praticamente 30 dias sem ter nenhuma orientação, não vai falar, vai ficar aquele nervoso, não sei o que lá. Aí tu vai falar assim, não, mas meu projeto tem um psicólogo. Tudo bem, ele tem, mas ele não faz um trabalho constante. Não é uma coisa contínua, porque o tempo que a pessoa fica praticamente sem ser atendida, não, mas se você reparar, ela é atendida assim praticamente 2 vezes na semana, ou semana sim, semana não, porque quando começa o mês seguinte, ela já tem outro atendimento, então praticamente um mês ela fica certinho no outro, Aí tu vai tá brincando, né? Ela foi atendida no dia 30, depois ela é atendida no dia 6. Realmente, aí ficou um dia
e na outra semana. Mas depois você fica 3 semanas sem falar com a pessoa. E depois ela faz um dia e depois na outra semana. Mas isso é complicado, gente. E essa é a questão. A gente não pode... Ah, mas eu tenho atendimento. A pessoa vai lá toda semana. É diferente quando a gente fala que é um médico, um clínico. Um clínico, normalmente, até quando a gente tem um plano de saúde, o plano de saúde é o quê? Poxa, o plano de saúde é uma vez no mês que você pode fazer o atendimento com um clínico, ou com um ginecologista, ou com um cardiologista. Por quê? Porque até o cara bater o nosso pagamento, é um mês. Mas um psicólogo, gente, às vezes, assistente social... Então, a gente tem que prestar um pouco atenção mesmo, até mesmo as nossas rodas de conversas, outras atividades que a instituição tem na parte de assistência. A gente tem que pensar que é uma coisa contínua, que tem que acontecer. Benefício não é trabalho de assistência social. Benefício é benefício. Se quer dar cesta básica, se quer dar roupa, se você quer dar filtro, isso não tem problema nenhum. Mas isso é benefício. Só para vocês entenderem, tá? Ok? Vamos lá. Então, a gente já sabe que para o projeto e aí fazer a inscrição, tentar, quero SEBAS, vocês já sabem que tem esse ponto. Vocês têm que ver a área de atuação que vocês predominam, ok? E aí a gente vai continuar o nosso ponto aqui, porque eu já sei que eu tenho 3 áreas de atuação aí: saúde, assistência e a questão da educação, ok? E cada um tem o seu ministério. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Cidadania. Ponto. A gente já sabe. Só que não é a mesma coisa para todo mundo. Os critérios são diferentes e as documentações também são diferentes. Algumas vai ficar até um pouquinho parecidas, mas são diferentes. Um ponto que que eu tenho que colocar aqui para vocês, que vai ser igual praticamente em todos as questões de tentar tirar essa certificação, é que a instituição ela tem que estar legalizada. Não tem como você falar assim, eu tenho um projeto social, ele não está legalizado e eu vou tirar. Mesmo que algumas pessoas cheguem assim, Débora, óbvio, você acabou de falar de CNPJ e estatuto, então tem que estar legalizado. Sim, gente, tem que estar legalizado. Porém, na hora que a gente fala esse tipo de coisa, as pessoas meio que esquecem a situação e quer tirar sendo uma instituição sem estar legalizada. Então, obrigatoriamente, tem que estar legalizado. Outro ponto aqui, a gente tem que ter aí 1 ano de CNPJ. E é 1 ano mesmo de CNPJ e dando essa atuação na instituição. Só que, quando a gente vai ver alguns pontos fundamentais, a gente vê que a gente tem que ter um pouco mais, além dessas questões. Por que um pouco além dessas questões, Débora? Exemplo, C+, tá? Quem vai tentar tirar o SEBA de assistência social, ele tem que ter o C+. Obrigatoriamente, você tem que ter o C+, que é o registro da instituição no Conselho Municipal de Assistência Social. Então, você não consegue tirar o SEBAS sem o C+, ok? Já começa por esse ponto. Fundamental você dizer isso, Débora. Sim, é fundamental. E outra coisa fundamental quando a gente pensa nessa questão de, tem que ter 1 ano de atuação, para você tirar o C+, você já tem que ter 1 ano de atuação no CNPJ. Você ainda tem que ter esse 1 ano de atuação mostrando o trabalho que a instituição faz. Então, a gente já começa a ver aí que tem algumas questões aí que meio que não bate. Mas assim mesmo a gente presta atenção e vê que, tá meio... mas assim mesmo, tem que ter o C+. E para você ter o C+, você tem que ter 1 ano de atuação. E para você ter 1 ano de atuação, tem que ter 1 ano também de CNPJ aí. Então, a gente já começa a ver que tem essas questões aí que meio que não bate, mas assim mesmo, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção e, às vezes, questionar. Como eu questionei quando eu olhei, eu falei, se eu tenho que ter, para tirar o C+, eu tenho que ter 1 ano? Óbvio que para tirar o SEBAS eu tenho que ter mais de 1 ano. Não tem como eu ter 1 ano, porque eu tenho que ter um certificado que é obrigatório, que eu só posso tirar esse certificado 1 ano depois. Então, é um ponto. Outro ponto, como eu disse, que todo mundo... Esse é um ponto que as pessoas têm que ter, tá, gente? 1 ano, tá? 12 meses de atuação, tem que ter o CNPJ certinho, ok? Deixa eu ver até aqui para até falar para vocês, para não esquecer alguns pontos, tá? Tá, então é isso mesmo. CNPJ tem que ter a questão dos 12 meses de funcionamento, isso aí, ok? Então, isso é um ponto fundamental, tanto na saúde, como na educação, como na assistência, ok? E esse 1 ano é de funcionamento, 1 ano aí com CNPJ, esse tipo de coisa, porém tem outros critérios referentes a cada um deles, tá? Mas aí a gente vai falar aqui da questão de pensar como uma instituição, como eu disse.
eu pensar na instituição e até mesmo pensar no hoje, para tentar tirar uma certificação, eu tenho que pensar em quê? O que o projeto faz realmente? Eu já sei que o projeto trabalha na área de assistência, ou na área de educação, ou na área de saúde. Então, eu tenho que ter aquela coisinha fundamental que eu bato aqui nessa tecla aqui, muitas das vezes aqui nas nossas lives, que é a questão de um relatório. A gente tem que ter o relatório de atividade da instituição. E todos eles pedem relatório de atividade. Tem que falar o que o projeto está fazendo, gente. A gente esquece essa questão de que o projeto acontece durante um ano, atende um monte de criança, atende um monte de família, atende um monte de idoso, e a gente, tipo assim, não sabe o que aconteceu no meio do caminho. Então, é importantíssimo. Todos eles pedem relatório de atividade do ano anterior. E aí a gente bate cabeça que na hora H a gente fala, cara, eu não sei nem o que eu fiz há 2 dias atrás. Imagine no começo do ano. Imagine quantas crianças a gente atendeu. Imagine quantas pessoas a gente teve ali no atendimento do ginecologista e que não sei o que lá. Aí começa aquele desespero, que aí o pessoal tem que correr atrás das documentações e não sabe o que fez, não sabe o que aconteceu, não sabe... Gente, tem que ter um relatório de atividade. Mesmo que às vezes a gente pense assim, cara, mas o relatório de atividade, quando a gente vai dar uma olhada, não precisa nem de tanta coisa assim, Débora. É tão simplesinho. Pode até ser simplesinho, gente. Mas não adianta a gente pensar no relatório de atividade e falar assim, exemplo, aula, a gente dentro do projeto, nosso projeto é de assistência, ok? Mas dentro do projeto a gente tem a relação da oficina de leitura e escrita. Cara, a oficina de leitura escrita tem um monte de coisa, a gente tem metodologia, a gente tem uma didática diferente, a gente tem umas coisas que... Por que a gente faz isso? Aí, normalmente, a pessoa fala assim, cara, porque as crianças têm que trazer o trabalho de casa, porque na escola não está ensinando direito. Aí, na hora H, você fala, cara, mas a oficina de leitura e escrita, o que tem a ver reforço escolar na oficina de leitura e escrita? Não, é porque eu ouvi falar, que é uma questão aqui que eu até falo, gente, reforço escolar quem dá é a escola. A escola tem que ensinar, gente. A escola que ensina. A escola, se a criança tiver nota baixa, ela que ensina. A gente não tem que... Só se nosso projeto tem área de educação, tá, gente? Educação, ensino básico ou superior. Mas se a gente está falando de um projeto, tá, gente? De um projeto que trabalha com criança, que tem, que tem reforço escolar, que sem problema nenhum você fazer reforço escolar na criança lá. Mas, gente, a criança sai da escola, fica lá de 7 da manhã até meio-dia. Aí ela é contraturno do teu projeto. Aí chega lá 1h da tarde, ou então até antes, ou almoça na escola, ou almoça no projeto, começa o dia no projeto, primeira coisa que a criança vai fazer... Reforço escolar. Ela vai fazer o trabalho de casa. Aí começa aquela tia chata, aí a criança fica lá, meu Deus, vai começar a aula de matemática, ai, tá falando de número, e a mesma didática, a mesma pessoa não sabe ensinar, aí a pessoa vai lá e fala dos números, a criança fica, ai, meu Deus, eu quero ir embora, e fica desesperada. Cara, mesmo que você tenha uma didática, uma metodologia diferente, reforço escolar é reforço escolar, gente. Agora, você falar, eu vou fazer uma oficina de leitura escrita, eu vou fazer uma oficina de números, e mesmo que essa oficina você ensine as coisas que a escola ensina, mas de um jeito diferente, uma coisa assim de multidisciplinaridade, qualquer coisa assim, que faz um plus, a gente fala, cara, foi um plus. Não é uma coisa obrigada de uma oficina, da criança levar o caderno, você ensinar e que não sei o que lá. Cara, chato pra caraca. E aquela questão, quando você faz isso, é só um reforço escolar. Não é um trabalho, assim, de mudança. Mas a questão aqui a gente está fazendo isso lá no projeto, tá? O projeto lá acontecendo. Aí a pessoa fala assim, eu tô falando, nem era para falar isso, mas tudo bem, mas eu me empolgo. Aí tu vai e pergunta a pessoa, olha, é isso que a gente faz. A gente tem uma oficina de leitura escrita e você imagina tudo isso que eu falei. Caraca, o cara ensina uma metodologia diferenciada, uma didática, multidisciplinaridade, mistura português com inglês, com matemática e geografia, aquelas coisas super maneiras. Aí tu chega na hora, a pessoa fala assim, não, Débora, é um reforço escolar, a gente só mudou o nome porque falaram. Eu fui num curso e a pessoa falou que esse negocinho que você acabou de falar aqui, reforço escolar, quem tem que fazer reforço escolar é a escola. Então, para a gente não botar reforço escolar, a gente botou esse nome bonito. Eu falei, pô, legal. Mas o que faz, afinal, o projeto? Essa atividade faz o quê? Então, a gente faz isso. A gente ensina as crianças, a gente reforça o que ela aprendeu na escola. Então, agora bota isso no papel.
Põe no papel o que você faz. Fala aí, oficina de leitura escrita. Ajuda os alunos a aprender o que deixaram de aprender na escola. Entendeu? Aí você começa a botar isso assim, aí tu fala, cara, quem for ver teu relatório de atividade, a pessoa falar, oficina de leitura escrita, e ele olhar pro teu papel e falar assim, cara, o cara tá falando que ele tá fazendo um reforço escolar, ele é uma explicadora. Ele é uma explicadora. Pô, não tem nada a ver, ele tá falando aqui que ele atendeu 150 crianças, aí tem relatório, o relatório não bate com o número de crianças que foi atendido, aquela confusão, aí a pessoa fala assim, tirar a certificação é difícil. Gente, não é. Tirar a certificação não é difícil, o negócio é que a gente não faz o negócio certo. Primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, a gente já entendeu que a gente tem que fazer o quê? Saber qual é a área de atuação do projeto, para a gente saber qual realmente é a nossa realidade, para que a gente possa pedir para a entidade, para o ministério certo, a nossa certificação, ok? Mas entendendo quais as documentações que são necessárias e quais são os critérios. E o critério fundamental é esse, mais de um ano de atuação, CNPJ certinho, tá? Você depois tem que estar lá apurando, sabendo se aquilo que você diz que sabe fazer aquilo, que é a área de educação, essa coisa toda, você tem que mostrar a documentação, tá bom? Então, a gente vai pensar aqui na questão da área de saúde e assistência, tá, gente? Eu vou falar para vocês os critérios de cada um deles, mas a gente vai focar em documentação somente da área de assistência social, tá? Só para a gente não falar, porque tem muitos documentos e a gente sabe que pelo menos o relatório de atividade todos eles têm, tá? Então, vamos focar aqui, ó. Vamos lá. Área de saúde, gente. Na área de saúde, o critério para que você possa, pelo menos, falar, cara, eu posso tentar a certificação do SEBAS na área de saúde. Só começa com esse ponto, ok? Então, vamos lá. A instituição deve oferecer e comprovar a prestação de, no mínimo, 60% dos seus serviços ao SUS. Então, ele diz ali, inicialmente, parece que ela pode ser privada, mas ela tem que prestar, tem que dar 60% do seu atendimento para o SUS. Pode ser privada, mas 60% tem que ser para o SUS. Pelo menos é o que eu entendo aqui. Quando ele fala assim, 60% do serviço tem que ser para o SUS, ou não necessariamente para o SUS. Ela pode ser pelo menos o que eu entendo, ela pode também ser pública, mas quando a gente fala pública, pública para mim é o SUS inteiro. Mas o que eu entendo é isso. Deve ser privada, 60% deve ir para o SUS. E nos atendimentos, procedimentos ambulatoriais realizados e registro no sistema de informação do SUS. Então, ali está dizendo que, além disso, a gente tem que ter base nas informações dos hospitalares e nos atendimentos, procedimentos ambulatoriais realizados e registrados no sistema de informação do SUS. Então, além da gente estar aí atendendo 60% da população, a gente ainda tem que ter o cadastro em relação a isso. Então, gente, começa isso. Se sua instituição trabalha na área de saúde, ela está fazendo isso. Isso é o critério principal para você tentar o SEBAS. Primeiro ponto. Segundo ponto aqui, ó. SEBAS Educação. SEBAS Educação está regularmente cadastrado no Censo de Educação Básica ou no Censo de Educação Superior. Você tem isso no seu projeto? Se você trabalha na área de educação, você já prestou atenção, você já deu uma entrada, você já certificou, você já fez as coisas todas dizendo que você é da área de educação. E se você está na parte da educação básica, que é aquela questão da educação básica, a gente tudo, né? A superior é só quem faz no segundo grau, o ensino superior, a gente também tem que ter essas questões. Tá fazendo ou não tá? Agora vem a questão aqui do SEBAS Assistência Social. Realizar, aí vem começando, o que é obrigatoriamente? Pessoa jurídica, sem fins lucrativos, que cumulativamente atende a esses critérios. Realizar ações de acordo com as normativas da política de assistência social. Aí a pessoa fica, o que é isso? Segundo ponto, aí, preponderante na área de assistência social. Então, tem que saber, primeiro, você tem que saber essa questão, se você está na questão das normativas das políticas públicas, tá? PNAS 2004. Segundo ponto, já está inscrita no CMAS, Conselho Municipal de Assistência Social, no ano anterior. Então, significa que é no ano anterior. Você não pode chegar e falar assim, vou tirar o SEBAS agora, em 2016. 2020, né? 2020. Aí tu fala assim, eu tenho que, para ter o certificado, eu tenho que ter já de 2019.
Eu não posso tentar me inscrever hoje e ter o certificado de 2020, porque vamos pensar que 2020 me entregou em março, ele é correspondente a 2020. Ele não está dizendo que é do ano anterior. Ele está dizendo aqui que ele tem que ser do ano anterior. Se eu vou me inscrever em 2020, eu tenho que apresentar o certificado de 2019. Entendeu? Eu tenho que apresentar o certificado de 2019. Segundo ponto, realizar atendimento ou assessoramento ou defesa e garantia de direito de forma gratuita, continuada e planejada e universal. Então, mais uma vez, ele não está falando aqui de benefício, ele falou, você tem que ter um atendimento, tá? De assessoramento ou direito de defesas, de garantia de direitos e defesas, garantia de defesas e garantia... E, gente, assessoramento e defesas e garantia de direitos. Você tem que fazer isso. Tem que ser o quê? Gratuita e continuada. Além de ser planejada e universal. Ponto. O último ponto aqui, mais uma vez, que todos eles têm, está em funcionamento em, no mínimo, 12 meses. Mas, como eu disse, meio que não... E aí ele bota o CNPJ. Mas como eu falei para vocês, qualquer instituição, ela tem que ter o CNPJ. Se eu tenho que tirar o C+, primeiro, eu tenho que ter o CNPJ. Então, meu CNPJ vai ter sempre mais de 12 meses de atuação. Por quê? Porque para tirar o C+, eu preciso mostrar o CNPJ. Tá? Então, vem agora o contexto de... Vocês já entenderam que para ter aí os critérios para cada uma delas. Não vou falar em relação quais são os documentos de todas, mas eu vou falar aqui só da gente entender do certificado em relação aos SEBAs de assistência social. Então, vamos lá. Primeiro ponto, como todo mundo já sabe, tá? Cópia do seu ato constitutivo registrado em cartório. O que significa isso? Gente, a gente tem que ter o nosso estatuto social. Ponto. A gente já tem que ter. Então, não tem como a gente não mandar a cópia do nosso estatuto. Segundo ponto, ata de eleição. Por quê? Porque todo documento tem que ser assinado e rubricado. Todas as folhas rubricadas, no final, assinado. E só quem pode fazer isso é o nosso representante legal, que é o nosso presidente. Em alguns casos, quando o presidente não está, a gente vai botar ou a vice-presidente ou alguém ali, conforme o estatuto de vocês, tá bom? Terceiro ponto, olha só. Comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. É o critério que ele botou lá em cima, então ele fala mais uma vez, você tem que ter. Outro ponto que todos eles têm, e a gente tem que ter, realmente, obrigatoriamente, a gente já tem que começar a trabalhar com isso, se vocês ainda não fazem. Relatório de todas as atividades desempenhadas no exercício fiscal anterior à do requerimento, incluindo atividades meio não certificáveis, se houver. A organização deve destacar em seu relatório as atividades desenvolvidas, os seus objetivos com identificação clara de cada serviço, projetos, programas ou benefícios. Então, aquela questão, o benefício está contando aqui, mas a compensação ele tem que falar o que a instituição faz, como ela quer atingir o objetivo dela. Com a identificação clara de serviços, tá? Calma aí que eu já perdi. O número de atendidos, sua capacidade de atendimentos, os resultados obtidos e os recursos humanos envolvidos. Olha só, o relatório que a gente tem que fazer. Eu tenho que dizer quantos profissionais tiveram na instituição para fazer todas as atividades necessárias. Ah, Débora, mas o meu projeto só tem voluntário. Tu vai botar o nome de todos os voluntários que fez as atividades acontecerem. Importante, gente, que pelo menos para que eu entenda que eu já fiz alguns certificados já fiz o SEBAS, a instituição que eu trabalhava, eu fiz ele 2 vezes, e nessa questão de fazer 2 vezes, a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Quando eu fiz uma vez, lá no projeto onde eu trabalhava, ele já vinha com um processo, e eu renovei esse processo. Teve a segunda camada da renovação do processo, eu renovei novamente o processo. Só que aquela questão, a gente vai ter a certificação, significa nosso primeiro contato para pegar essa certificação, e a gente, pode renovar a certificação. Só que, dependendo como a gente escreve, pode ter uma interpretação diferente. Por isso que é muito importante a gente ter o apoio da assistente social nessas horas, ainda mais quando a gente faz um trabalho de assistência social, tá? Por quê? Porque ela tem o conhecimento em relação às leis
que direcionam a assistência social. Porque eu lembro que quando eu fiz o certificado que eu estava fazendo, eu fiz tudo junto com ela, mas a gente tem aquela questão, a gente não faz tudo, né? A gente tem a questão de ter uma hierarquia dentro da instituição, que as pessoas acima vão ler, vão ver, vai ver se está tudo bem, pode fazer algumas mudanças, esse tipo de coisa. E o que aconteceu? A gente mandou. Só que a forma como mudou as questões de dentro da instituição, eles identificaram que a instituição não era de assistência, mas sim de saúde. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o projeto que eu trabalhava, ele trabalhava na área de assistência. A gente fazia a questão da prevenção, a questão de garantia de direito, porque a gente falava com as pessoas, tinha uns advogados, essas questões assim, que era uma assessoria jurídica que trabalhava na questão de dar entrada nos benefícios da criança, da defensoria pública. Então, a gente trabalhava na questão do atendimento em si, tá? E tinha as palestras com as mães, tinha a atividade relacionada à geração de renda e, em si, o principal da instituição em si, os gastos maiores realmente da instituição, era em relação a medicamentos, complementos alimentares, que era realmente o nosso maior gasto. Eram os benefícios que a gente passava para as crianças. E aí, o que bateu? Eles viram que, como a gente passava benefícios muito grandes, eram relacionados à saúde, eles passaram a gente para a saúde. Só que aí bateu esse contexto, a saúde, por causa da nossa contabilidade, porém, a gente tinha todo o trabalho de assistência, que era a questão do desenvolvimento da família. E eles não pensaram nessa hipótese, eles pensaram só na questão contábil, mas o nosso CNPJ, o nosso estatuto todo era direcionado para assistência. Por isso que é muito importante estar tudo muito fechadinho. E aí, o que aconteceu? A gente ficou no processo não teve transição, não teve uma transição, mas foi uma questão de que a gente fez a certificação, ficou no processo de acho que é tramitação que falam, né, acontecendo, não, a gente está vendo. Aí aconteceu o quê? O período foi tão longo deles ficarem vendo, analisando, entrou de novo a renovação, porque a renovação, ela varia, tá, gente? Entre 1 a 5 anos, conforme está a lei. Às vezes eles te dão um prazo de 3 anos, às vezes eles te dão um prazo de 5 anos, e eu tinha conseguido o primeiro prazo, 5 anos, que foi da menina que estava anteriormente, eu dei entrada de novo, ficamos mais 5 anos, e depois eu dei entrada de novo por mais 5 anos. E aí, o que aconteceu? A primeira entrada deu certo, foi da menina. A segunda entrada foi a minha. A terceira entrada foi a minha também. Só que essa do meio aí, essa meiuca aí dela, que foi a minha segunda entrada, eles falaram que a gente era de assistência, era de saúde. Aí eles fizeram o quê? Cancelaram. E a questão eles cancelaram sem entrar em contato, gente, sério. E eu fiz a renovação normalmente. Por quê? Porque eles mandam uma carta dizendo, olha, seu certificado vai vencer, faça a renovação. E aí eu fiz, porque já tinha também a documentação toda pronta praticamente, porque eu sabia, por causa da organização, que eu tinha de botar, tem que fazer a renovação no período X, Y, Z. E aí eles ainda mandaram a carta da renovação, eu mandei toda a documentação necessária também, e aí depois de mandar a nossa documentação toda para eles, acho que uns 3, 4 meses depois, eles falaram assim, aquele documento que você mandou, assim mesmo, lá em 2013, não foi indeferido. Vocês têm que resolver essa questão porque vocês não tinham a certificação. Só que aí tem um probleminha, gente. Aquele probleminha imenso. Que é a questão que a gente tem um benefício. É o direito adquirido pela certificação, de ter a certificação. E para aqueles que não sabem o que é esse direito adquirido, tá, gente? Esse é o direito adquirido que eu falo, é a questão de que se eu tenho a certificação, eu tenho todo o direito de usufruir dos benefícios. É essa a questão do SEBAS. Tudo que está ali, todos os benefícios possíveis, se eu tenho hoje o SEBAS, eu já tenho o direito de ter os benefícios sendo utilizados pela instituição. E a gente utilizava, o primeiro era o quê? A porcentagem da cota patronal da instituição. E aí vem a questão. Qual é a questão, Débora? 5 anos sem pagar a cota patronal que eles falaram, porque o certificado foi indeferido.
Como que a gente vai pagar 5 anos retroativo? Gente, olha o que aconteceu. E aí, mais um ponto fundamental aqui, sabe qual é? É que quando o projeto ele é organizado, e essa é a questão que bate fundo, o projeto é organizado, a gente pode fazer aquela coisa maravilhosa que a gente tem todo o direito. Falar, mandar toda a documentação e falar assim, olha só, vocês mandaram uma carta, a gente já mandou toda a documentação para vocês, a gente fez as coisas todas, como depois de 5 anos, vocês podem dizer que a coisa está indeferida e pedir algo retroativo? Vocês estão de sacanagem. E o pior, vocês já mandam uma carta dizendo que a gente tem que fazer a renovação. A gente está em processo, já está praticamente ganhando a renovação nova, tendo o certificado novamente. Como vocês vão pedir uma coisa anterior? E o pior, se a gente, o valor, com certeza a gente não ia pagar porque a gente não tinha. Então, muito importante essas questões. O advogado entrou em processo, com essa questão da gente mostrar, fizemos um baita dossiê da Mardera, cheio de documentos, olha, fiz uma pasta desse tamanho, tudo por escrito, todos os e-mails, tudo organizado, e dei para o advogado, olha, toma aqui, ó, eu fiz. Aqui, ó, todos os e-mails que eles mandaram, as documentações que eles pediram, quando eles falaram que o processo estava faltando uma coisa, documento que eu passei para eles, que eles falaram que não estava legível, não estava faltando, não estava legível. Eu passei o documento de novo, como que agora eles vão falar com o cara mais limpo, depois de 5 anos, que não tem certificado, gente? Por que eles não falaram isso antes? Esperaram 5 anos depois, gente. Pô, aí é uma questão. Então, é muito importante que quando a gente vai renovar as documentações, quando a gente for fazer as coisas dentro da instituição, a gente guardar esses processos para que qualquer coisa que aconteça no meio do caminho, a gente tenha uma comprovação, tá? Só para vocês terem uma noção dessa questão da história aqui, de falar, cara, você tem uma possibilidade e de repente surge assim, falar que não tem mais. Gente, e aquela questão, cota patronal na instituição é não gastar um recurso. É não gastar um recurso. Foi o que a gente faz ultimamente. A gente tem a cota patronal pelo benefício do certificado da assistente do SEBAS, e a gente faz o quê? Se tem funcionário, a questão que levantaram aqui em questão do mês, as coisas todas que tem que ver com o contador, tudo isso aqui, a gente tem que pensar que a instituição está deixando de gastar alguma coisa para ela investir em outras coisas na instituição. Então, é um certificado importante, mas antes da gente pensar no certificado e pensar nos benefícios que a gente pode ter através do certificado, a gente tem que voltar aqui e ver se as documentações necessárias a gente tem em dia e se a gente consegue passar essas documentações realmente direito para esses órgãos. Entendeu? Porque, assim, o critério a gente tem que ter os critérios, tem que bater os critérios. Bater os critérios, a gente vai para as documentações necessárias, para que antes que a gente dê entrada, pelo menos as documentações a gente fala assim, pô, tem o critério, tem a documentação, agora eu vou tentar. E se alguma coisa der errado, gente, normalmente, qual é o erro? Em relação à nossa escrita. E essa nossa escrita tem a ver com o nosso relatório de atividade. E como ele disse, tem que estar muito fechadinho. Tem que ter pessoas, tem que ter o número de atendidos, tem que ter o número de pessoas que a gente poderia atender, mas não atendeu. E por que a gente não atendeu? Entendeu? Então tem que estar muito bem fechado. E a gente às vezes não pensa nisso. A gente simplesmente só quer fazer. Tá? Outro ponto aqui, ó, a parte contábil da instituição, demonstrativo dos resultados de exercícios, DRE, ok? As notas explicativas da instituição. E aí vem um ponto aqui, ó. Atenção, as entidades com receita superior a R$ 1 milhão devem apresentar, além do DRE, as notas explicativas e também o balanço patrimonial, no exercício fiscal anterior ao requerimento, ok? E aí ele botou aqui, ó, desde dia 30 de 4 de 2019, a entidade deve estar com o seu cadastro no eu leio assim, tá, gente? Não sei se as pessoas leem assim, tá? CNEAS, que é o Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social, incluído no ano anterior e do requerimento. Então, outra coisa, se eu tenho C+, eu já tenho aquela coisa de, poxa, me escreve, tem que perguntar para o C+, se houve essa questão de estar cadastrada no Conselho Nacional, no Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social, se você tiver o C+. Então, a gente tem que correr atrás, porque também, às vezes, a gente tem essa questão, como faz para se inscrever, porque ele já falou aqui que a gente tem que estar inscrito, tá? Vamos lá. Para as entidades que realizam acolhimento institucional da proteção social especial para o idoso, que é o ILPI, tá? Ele pede
cópia dos contratos de prestação de serviço firmado com as pessoas acolhidas, relação nominal dos acolhidos, nome, data de nascimento, como tem que ser o documento, tá, gente? Nome, data de nascimento, data de admissão, tipo de benefícios, aposentadoria ou pensão. Por quê? Porque tem alguns projetos que as pessoas que estão lá, são os beneficiários, tá, gente? Eles pagam uma parcela, é uma doação para que o projeto continue acontecendo. Então, tem uma porcentagem. E aí, eles falam aqui, ó, esses idosos, eles têm pensão, esses idosos, eles têm aposentadoria, o quanto que eles doam para a instituição para arcar com as despesas da instituição. E aí, ele quer essa prestação também. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, eles são idosos, tem aquela questão da parceria, né, que a gente tem muito eu vejo alguns projetos que trabalham com acolhimento de idoso, que tem a questão do CREAS, que estava meio que abandonado, estava vivendo sozinho, e para não viver mais sozinho, indicam para uma instituição sem fins lucrativos, ou uma instituição pública, ou uma instituição privada, nesse contexto de que é o projeto social, que é uma instituição privada sem fins lucrativos, ou uma instituição do governo. E aí, quando vai normalmente para uma instituição privada, que é a nossa, sem fins lucrativos, normalmente a pessoa pode dar uma doação, como se fosse uma ajuda de custo. E aí as pessoas têm que saber, ó, quanto que ela está dando para vocês? Ou se essa pessoa recebe, para onde vai esse recurso? É como se fossem umas questões desse jeito assim. Então, aí a gente tem que fazer um documento todo organizado para também direcionar para o SEBAS, tá, gente? Identificar as pessoas acolhidas de quem a gente tem, ok? E aí começa. É muito importante, mais uma vez, a gente ter essas questões. Como é Cadastro Nacional de Identidade e Assistência Social. Isso mesmo. É porque eu leio CNEAS. Eu não sei se o nome tá certo. Mas eu só leio CNEAS. Algumas pessoas dizem que é CNEAS. É porque é a mesma coisa quando a gente fala de OSC. Eu falo só OSC. Algumas pessoas falam OSC. Entendeu? Eu falo OSC. Entendeu? Cada pessoa tem uma questão de ler, né? Acho que não esteja errado. Mas é cada um com a sua concepção, entendeu? Então, mas é isso mesmo, Cadastro Nacional de Identidade e Assistência Social. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Se vocês têm interesse de ter o SEBAS, se vocês sabem qual é a área de atuação da instituição, se vocês realmente sabem a preponderância em relação aos custos da instituição, em qual área de atuação está, é uma grande possibilidade da gente conseguir aí tirar, pelo menos esses primeiros critérios daí a gente tem. E se você tem, você vai lá e se inscreve, porque a gente hoje, nesse momento, já está uma coisa muito mais organizada, assim, né? Que antigamente a gente fazia tudo pela questão de entregar documentação por e-mail não, desculpa, mandar por correio, mandava a documentação toda, que não sei o que lá. Agora a gente já tem um sistema, o sistema a gente faz a inscrição, escreve tudo, depois manda toda a documentação, as coisas são muito mais organizadas, isso eu acho super legal. Mas aquela questão é que ainda demora um pouquinho para a gente ter as respostas. Mas, não importa demorar, gente, eu acho que é bem interessante, se a gente tem capacidade, se a gente está conforme os critérios, a gente tem a possibilidade de ter certificação, eu acho que é sim importante a gente ter. Não só pela questão do benefício, mas a questão de que as certificações, pelo menos ao meu ver, as certificações é uma forma de dar credibilidade ao projeto. É uma certificação de que o projeto está fazendo o seu trabalho de forma correta. Isso é muito bom. E isso faz com que as nossas instituições, a gente continue fazendo um trabalho melhor ainda. Por quê? Porque na hora que a gente tenta fazer uma certificação, a gente fala assim, não deu certo. Aí a gente faz o quê? Não quero mais fazer nada porque é muito burocrático. E eu acho que não tem que ser assim as coisas. A gente tem que tentar, não deu certo, a gente pergunta o porquê. A gente tem todo o direito, sério, gente, a gente tem todo o direito de, na hora H, a sua instituição, ela ter o certificado indeferido, você tem todo o direito de chegar e falar assim, cara, por que ele foi indeferido? Você tem como me explicar? Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, não estou falando de SEBAS, tá, gente? Mas o SEBAS foi um dos casos que a gente, quando aconteceu isso, que chegou a cartinha dizendo que tinha sido indeferido depois de 5 anos, né? Que eu entrei em desespero, ficou lá, tá em processo. Ó, vou renovar. Falei, cara, não pode fazer isso. E a questão é, quando dá deferida essas questões,
Foi a mesma questão, porque quando eu liguei, mandei mensagem, mandei e-mail super revoltada pro Sebas, o Sebas deu a resposta. Ele deu uma resposta bem direta, olha, vocês não fazem parte da assistência, por isso que vocês perderam essa questão. Entre em contato para agora vocês serem Sebas Saúde. Eu falei, opa. Aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu falei, gente, espera aí. Quando eles falaram, vocês têm que pagar retroativo, eu falei, peraí. Aí que eu tive um treco. Mas a questão é, que a gente está falando aqui, não é simplesmente ter o benefício, mas ter a certificação, e essa certificação faz com que a gente organize cada vez mais o projeto. Fique mais, como se fala, rentinho com as coisas que a gente faz. A gente começa a criar novos hábitos para o projeto. E esses novos hábitos a gente começar a pesquisar mais as leis, a gente começar a organizar mais a instituição, fazendo a relação dos relatórios, a relação da gente tentar fazer um relatório, um plano de ação, um plano de desenvolvimento estratégico, um plano de captação de recursos. A gente começa a ampliar as nossas perspectivas em relação ao projeto. Porque quando a gente não tenta fazer esse tipo de coisa, ou a gente tenta e simplesmente, deu indeferido, a gente faz o quê? Deixa para lá. E aí esse deixa para lá é aquela questão de, o que tá bom. E se não tá bom, ele que não acreditou em mim que não tá bom. Então a gente acaba cada vez mais empurrando as coisas com a barriga. E empurrar as coisas com a barriga, gente, é fazer o quê? É fazer com que o projeto não alcance os resultados dele e que a gente também não tenha recurso para a gente melhorar a qualidade do projeto social. Entendeu o sentido da coisa? Pelo menos, como eu disse, mais uma vez, é questão ao ver de cada um. Eu vejo dessa forma. Quando a gente se esforça para tentar uma certificação, a gente vai fazer com que o projeto fique melhor para que a gente consiga aquilo, porque são critérios que a gente tem que atingir, né? São metas que a gente tem que atingir para conseguir esse tipo de coisa. E aí a gente melhora cada vez mais. Profissionalizar controle interno. Sim, é muito importante, Rogério, é importantíssimo. O projeto, a gente tem que se profissionalizar. A gente está num momento, assim, eu falo para as pessoas que nesse momento de pandemia, de isolamento social, a gente tem que pensar na questão que foi uma oportunidade para a gente. Eu vejo muitas lives, tá, gente? Eu vejo muitas lives. Eu sempre estou interagindo aí, pesquisando, aprendendo cada vez mais. E eu disse para as pessoas que a questão de recursos, os recursos, a gente tem recursos a balde aí. Não só na questão de ter o benefício pelas entidades, mas também a questão de recursos das pessoas, das empresas, que é a questão que todo mundo é pessoa, né, gente? Mas quem vai dar, às vezes, recurso é a pessoa jurídica e pessoa física. Mas a questão é que não falta recurso. A gente viu que nesse momento de isolamento aconteceu uma quantidade muito grande de doações. E essa quantidade muito grande, mais uma vez, comprova que a gente tem recursos aí espalhados. A gente não tem uma cultura de doação. E essa cultura de doação reflete na falta de recurso das instituições. Mas, ao mesmo tempo, essa falta de recurso nas instituições é um reflexo que a gente, instituição, não passa para os doadores a nossa transparência. Entendeu o sentido da coisa? Então, a gente realmente tem que profissionalizar o controle da instituição. A gente tem que profissionalizar as pessoas dentro do projeto. A gente tem que tirar essa questão de que o projeto social, que a gente faz uma coisa boa e que as pessoas têm que doar só porque a gente faz o bem. Não é assim, gente. A questão do bem é legal, mas a gente tem que fazer o bem feito. E o fazer o bem feito, essas questões da gente se profissionalizar, da gente se capacitar, da gente fazer as coisas com transparência. Aí as coisas ficam muito melhor. As coisas bem feitas e muito bem organizadas. Isso são pontos que a gente está levantando e que tem que ser sempre lembrado e colocado em prática dentro dos projetos. Que aí, quando a gente começar a colocar isso em prática, trazer isso como uma coisa que vai ser um hábito da instituição, a gente começa a ver que há crescimento no projeto. Eu trabalho com alguns projetos que agora, depois de quase 1 ano e meio de projeto, as pessoas, com o momento do isolamento social, começaram a entender o que eu estava falando há 1 ano atrás. Sério. Então, teve gente que o projeto começou a fazer projeto de geração de renda, que o projeto começou a ter recurso de outras fontes e nunca tinha pensado nisso. E eu falei, como anoto tudo, gente, anoto tudo. Falo lá, eu falei, olha, eu já tinha falado, olha os relatórios, olha as atas que a gente fez, e vocês o tempo todo falaram, não, vamos ficar assim, tu é louca, que não sei o que lá. A questão é, gente, eu sempre estou um passo à frente.
A gente tem que estar um passo à frente. E não estou falando que a gente tem que estar um passo à frente, se gabar em questão a isso. Não, gente. Porque estando um passo à frente, ultimamente, a gente fica 10, 20. A gente tem que estar um passo à frente junto com os grandes projetos. Porque os grandes projetos, gente, eles estão pensando assim de uma forma que eles estão anos-luz da gente, que são os pequenos. Mas a gente pequeno também tem que estar 5, 10 passos à frente também, porque a gente tem capacidade de crescer, porque a gente faz um trabalho, gente, que está muito na base ainda. Muito na base. Na base no conhecimento, está na base do sistema, no contexto que a gente está trabalhando com pessoas que estão ali na base, que às vezes não conseguem chegar nesses grandes projetos, porque nos grandes projetos normalmente estão em outros lugares. Então, assim, a gente tem que prestar atenção que a gente tem capacidade de fazer algo melhor. Mas para a gente fazer algo melhor, a gente tem que ter conhecimento para fazer esse tipo de coisa. E, claro, levantar as mangas e falar, vou fazer. Independendo se vai ser burocrático, independendo se vai ser cansativo, independe da situação. Tá? A questão é, se eu quero fazer a diferença, se eu quero que o projeto aconteça, se eu quero melhorar a vida das pessoas, se eu quero fazer com que aquelas pessoas, elas cresçam, sei lá, tenham um emprego, esse tipo de coisa, cara, a gente vai ter que trabalhar para isso acontecer. Porque só dessa forma o projeto vai ter recursos. Melhorando a qualidade do seu serviço, para mostrar para as pessoas que ele está fazendo um serviço de qualidade, para depois vir recurso para a instituição. É um processo, gente. E a gente tem que começar com esse processo, não simplesmente pensar no recurso. Porque quem pensa no recurso, não tem recurso. Ok? Gente, gratidão aí pela presença de vocês. Espero que eu tenha passado aí essa questão de vocês entenderem o que é o SEBAS, falado para vocês, pelo menos, sobre a certificação do SEBAS em relação à documentação, para vocês terem noção que tem alguns documentos aí que a gente tem que ter, e a gente tem que começar a partir de hoje, que é a questão do relatório de atividade, que tem que ser muito bem organizado. Em questão, se vocês ainda não têm o SEMAS, tente tirar a certificação do SEMAS para conseguir o SEBAS em relação à saúde, à assistência social, pelo menos. E, como eu disse, tem os critérios que a gente falou aqui sobre educação e a saúde também, que o projeto também tem que ter. Então, assim, espero que vocês tenham aí gostado. Se vocês gostaram, compartilhem, divulguem, dê o like de vocês, que o pessoal fala isso, dê o like. Comentem que as pessoas, se têm interesse, se outras pessoas precisam saber disso, gente, comenta, que elas participem disso, porque o importante, gente, é que outras pessoas saibam e coloquem em prática o que a gente está falando aqui para o projeto fazer acontecer, que isso é muito importante. Então, gratidão pela presença de todos vocês.